Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus. Que prazer estar com você mais uma noite. Amém? Antes de mais nada, gostaria de saber se a audição tá legal aí. Estão me ouvindo bem? Aleluia! Estamos no culto de oração e eu creio que será uma noite poderosa. Amém? Não sou eu que vou ministrar, mas aquilo que eu tenho falado, aquele que vem ministrar é o Espírito ministrando para você. Amém? Antes de nós darmos início, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que precisam ouvir uma palavra que vai o libertar. Então, encaminha para grupos essa ministração, porque Deus vai falar com cada um de nós. Amém? Aleluia! Antes de eu estar orando, eu gostaria de compartilhar algo com você. No que diz lá no capítulo de João, capítulo 14, livro de João, capítulo 14, versículo 12. Olha só, Jesus disse isso. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, aleluia, crê em quem? Em Jesus Cristo. Eu creio e você também crê, aleluia. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aleluia! Vamos fazer as obras que Jesus fez. Vamos orar por pessoas vão nascer de novo. Nós vamos impor as nossas mãos, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. E se nós cremos na palavra, Jesus mesmo disse que nós vamos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Aleluia! É um tempo que nós temos que nos alegrar no Senhor. Não temos que ter medo desse Covid-19, porque nossos olhos estão no Senhor. Aleluia! Dentro de você tem que borbulhar fé, tem que transbordar fé, porque nada vai te parar. Você é inabalável, você está na rocha, você está em Cristo Jesus. Aleluia! Nós ouvimos na última pregação, na quinta-feira, no ambiente de milagres, que foi falado sobre o poder da oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E quando a igreja orava, o Senhor mandou um anjo, aquela cela se abriu e Pedro saiu da prisão. Aleluia! Quando Paulo e Silas estavam na prisão, foram açoitados, estavam lá adorando. E a Bíblia diz que é meia-noite. Eles estavam orando e a unção chegou. Aleluia, poder chegou. Então nós vemos na palavra que quando nós oramos, poder se manifesta. Amém. Aleluia, nós oramos, poder se manifesta. Nós podemos orar um pelos outros nessa noite. Também vamos orar pelo presidente da república nessa noite. Aleluia, a palavra de Deus tem que motivar o teu coração. Você tem que andar com fé, de um modo fervoroso. Amém. Aleluia. Então vamos estar agora adorando o Senhor. E logo em seguida a ministra vai estar aqui trazendo essa palavra. Agora fique conectado. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia, Pai. Obrigado. Te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui te adorando, te exaltando. Estamos vivos, estamos respirando, estamos enxergando, estamos andando. Obrigado, Pai. E aquelas pessoas que não estão andando, aquelas pessoas que porventura têm algum tipo de enfermidade, neste momento que elas vão ouvir a palavra, vida vai chegar no corpo delas, saúde vai chegar no corpo dela, porque a vontade de Deus é curar a todos os oprimidos do diabo. Aleluia! E nessa noite, é noite de poder. Oh, Senhor, muito obrigado, porque nós somos guardados pelo Senhor. Aleluia, o Senhor tem nos protegido. Aleluia! Vamos te adorar, Pai. A honra e a glória é para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Glória! A paz, queridos, tudo bem com vocês? Como é que estão aí nessa quarentena? Todos bem, todos guardados, todos em casa, todos trabalhando, como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza Ele também te ajudou. Vamos fazer uma oração, a gente vai dar início ao nosso culto de oração. Eu queria fazer uma oração junto com vocês, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor sempre está conosco. E como disse Jesus, Pai, que uma certa vez ele estava orando e ele disse: eu sei que você sempre me ouve. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está na casa de cada um que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, obrigada, Pai, porque eu sei que a tua presença, ela não tem limite de manifestação. Ela pode se manifestar em qualquer lugar. Aonde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali você se faz presente. Eu sei, Pai, que o Senhor já está em cada lar agora, em cada vida agora, entrando em cada coração, Senhor, para que essa palavra, ela encontre um bom solo e ela frutifique. A 30, a 60 e a 100 por 1. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Você está pronto para esse culto de oração? Você está pronto para receber do Senhor? Porque Ele usa as pessoas, Ele usa o homem, Ele usa a mulher, mas é Ele quem fala, né? Porque a palavra dele, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, se a gente acolhe a palavra de Deus com mansidão no nosso coração, a gente recebe o benefício dela, independente de quem esteja falando. Até uma mula, né, certa vez pôde profetizar lá no Velho Testamento, e era Deus falando através dela. Então imagina nós aqui, né? O que nós não podemos fazer. Então eu tenho certeza que sua vida vai ser edificada. Se você puder nesse momento, compartilhe o link dessa ministração com alguém que esteja precisando em casa, com alguém que esteja doente, alguém que esteja em depressão, alguém que esteja precisando de uma palavra de ânimo. Porque se as pessoas ligarem a televisão ou assistirem a internet, verem alguma coisa na internet, dificilmente vai sair alguma boa notícia. Vocês concordam comigo? As boas notícias é o Evangelho. Isso sim são boas notícias para nós. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com a nossa alma abatida, aflita, se a gente corre para a palavra de Deus, a gente encontra ânimo, a gente encontra solução, a gente encontra consolo. Então essa palavra que vai ser ministrada hoje é de consolo para a vida de pessoas que precisam nesse momento. Já estamos nos últimos dias, estamos crendo que nós estamos nos últimos dias dessa pandemia, queridos. Eu sei que os noticiários dizem o contrário, mas nós que somos do Senhor, nós que somos da fé, nós podemos crer com o coração e confessar com a boca aquilo que nós desejamos. E se você crê comigo, diga amém aí na sua casa, dê um glória a Deus, que são os últimos dias dessa pandemia. Logo mais as coisas voltarão a ser melhores do que eram antes. Nós podemos crer que elas não vão voltar a serem iguais, elas podem ser melhores. Poxa, Denise, mas como que elas vão ser melhores? Olha a destruição que essa pandemia causou. Mas, querido, se você crê na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que são alvo da sua oração, pode voltar a ser melhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Eu queria que você, ao mesmo tempo que você fosse enviando já esse link, eu queria também que você já fosse preparando. Caso você saiba de alguém que esteja precisando de oração, alguém que esteja aí nessas situações que eu falei, num hospital, passando alguma situação difícil, perdeu o emprego, alguém que precisa agora do socorro do Espírito Santo na casa dela, dessa pessoa. Põe o nominho dela, o meu assistente aqui, o pastor Agobi, vai estar anotando esses nomes e trazendo pra gente orar no final, tá certo? Bom, eu tenho uma palavra pra você hoje.
e não é minha, é do Senhor. Logo de manhã eu estava meditando sobre algumas coisas que eu poderia trazer hoje, e aí eu pensei, o meu devocional hoje foi sobre ansiedade, sobre paz, mas agora à tarde mudou tudo. E o Senhor falou, não, você vai falar, foi muito enfático no meu coração essa palavra, você vai falar isso. Então receba realmente como algo de Deus, um recadinho, aquele recadinho que você precisa ouvir do céu hoje na sua vida. Em Isaías 55, eu queria que você abrisse, eu queria que você pegasse um papelzinho e uma caneta também, fosse anotando, eu vou dar algumas referências, eu não vou poder abrir todas, mas eu vou dar algumas referências, e eu queria que você depois, com calma, amanhã, no seu devocional com Deus, você lesse essas referências que eu vou falar pra vocês, tá bom? Vamos lá, Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Eu queria aqui falar um pouquinho sobre algo que muitas vezes nós estamos vivendo hoje uma situação que ela se colocou na nossa vida, na vida de todos vocês que estão nos assistindo, na nossa vida aqui. Algo que aconteceu recentemente, nós até fevereiro estávamos vivendo uma vida rotineira, uma vida normal. A gente estava seguindo, saindo a hora que a gente queria, voltava para casa a hora que a gente queria, a gente ia trabalhar, a gente pegava o nosso carro, a gente vivia uma vida normal, tranquila, né? Uma rotina. Mas da noite pro dia, de repente, eu queria que você ficasse com essa palavra. De repente, a nossa rotina mudou. Concorda comigo? A minha rotina mudou. E eu tenho certeza que a rotina da maioria das pessoas que estão nos vendo mudaram também. De repente, a gente precisou se privar de algumas coisas, de um convívio social. De repente, a gente precisou ficar mais em casa. De repente, precisamos ficar mais em isolamento. De repente, precisamos remanejar toda a nossa forma de trabalho. Quem trabalhava na rua agora está tendo que trabalhar home office. Ou seja, de repente, da noite para o dia, a nossa situação mudou. E ela não mudou para uma coisa muito boa, concordam? Não foi algo agradável essa mudança. E aí eu andei pesquisando sobre essa palavra, de repente. De repente no dicionário significa ação repentina, impensada, aquilo que ocorre sem previsão. E aí eu fiquei pensando, porque a palavra que Deus me deu hoje foi exatamente essa, de repente. Às vezes você pode estar aí pensando assim, nossa Denise, eu tô vivendo tantas aflições, eu tô vivendo tantas situações desafiadoras, tantas situações difíceis, mas deixa eu te dizer uma coisa, a boa notícia para você nessa noite aqui, da mesma forma como de repente a gente teve que se adaptar a algo que não foi tão gostoso, a uma situação que não foi tão agradável para nós, de repente também Deus pode mudar o nosso quadro. Aleluia. Da noite para o dia, tudo pode mudar na sua vida, nos seus anseios, naquilo que você tem como algo que você carrega aí sua vida inteira, que você deseja que mudasse na sua vida, de repente uma mudança profissional, de repente uma mudança financeira. Nossa, faz tanto tempo que eu quero ter liberdade financeira, que eu gostaria de ter dinheiro sobrando não só para mim, para abençoar as pessoas, para realizar sonhos. De repente, Deus pode fazer coisas na sua vida. Aleluia. E é isso que eu quero que você hoje agarre. A palavra, agarra essa palavra hoje. E o que, Denise, como que você pode afirmar tanto que Deus pode fazer isso na minha vida? Eu não estou convencida ainda. Sabe, queridos, a Bíblia fala que o Velho Testamento, ele é sombra das coisas que viriam no Novo Testamento. E a gente, observando a história do povo hebreu, a história do povo de Deus, a gente observa que esse povo foi um povo em que Deus fez grandes intervenções. Aleluia. Foi um povo que de repente estava amaldiçoado. Era um povo que de repente vivia tantas situações difíceis.
Mas Deus também, de repente, mudou a sorte de tantos eles. A gente começa na história, lá do comecinho da história da raça humana, quando Deus criou lá em Gênesis. Você não precisa abrir, eu vou ler, tá? Só pra gente correr um pouquinho. Em Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, vou ler o antes, 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Deus tinha feito aqui toda a terra. Ele tinha colocado a água, separado a água da terra, ele tinha criado as estrelas, o sol, a lua, ele tinha criado os animais, e agora ele decide criar o homem. E, gente, de repente, tava tudo na terra, tava tudo ok. Mas Deus, de repente, decidiu criar mais alguém e colocar mais alguém nessa terra. Então, no 26 ele diz assim: então façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, aves e tal. Queridos, de repente, Aleluia. Ele formou do pó da terra e fez um ser humano. E hoje nós somos fruto dessa ação de Deus lá no Éden. Quer saber mais? Daqui para o final você vai ficar convencido disso. Lá em Gênesis 21:1, só marca aí para você conferir depois. Gênesis 21:1, na Bíblia existe um homem chamado Abraão. Deus tinha feito uma promessa para ele que ele seria pai de muitas nações. Só que Abraão e Sara eram inférteis. E aí passaram-se 25 anos e a situação de Abraão não mudava. Bem pelo contrário, ia de mal a pior, porque eles iam envelhecendo. E aí, queridos, Deus tinha dado uma promessa para ele, para Abraão. Falou para ele: olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar. E ele disse assim: assim será a sua descendência. Abraão, queridos, passou 25 anos vivendo uma situação talvez angustiante dentro do coração dele. Porque 25 anos não é um dia, né? Mas a Bíblia diz aqui, Gênesis 21:1, diz assim: então o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado de que Deus lhe falara, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então, de repente, Aleluia! a vida de Abraão e de Sara mudaram. A vida deles mudou. De repente, a promessa se cumpriu. Amém? Oh, então, querido, não importa o que você esteja vivendo, não importa quanto tempo a sua situação está angustiante, não importa quanto tempo você está orando e desejando coisas na sua vida e as coisas não têm acontecido. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus pode mudar da noite para o dia, mas existem algumas condições para que isso aconteça. Eu vou falar para vocês. Vamos falar de mais um exemplo? Moisés. A Bíblia fala que quando Deus se encontrou com Moisés, o povo de Israel estava escravizado por 430 anos. 430 anos, Deus já tinha dito a Abraão: olha, o meu povo vai ficar escravizado por 430 anos. E lá no versículo, lá em Êxodo 3:7, a gente vai ler juntinho. Glória! Quer dizer, não precisa ler juntinho, marca aí, a gente vai, você vai lendo depois. Olha só, versículo Êxodo 3:6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. 430 anos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu e e aí vai. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. De repente, da noite para o dia, 430 anos foram aniquilados de escravidão do povo hebreu pelos egípcios.
E aí você pode estar pensando assim, meu Deus, então peraí, então meu caso tem solução, porque 430 anos o povo sofrendo e chegou um dia do basta, chegou um dia em que tudo isso acabou, chegou um dia em que Deus veio com a sua intervenção, entende? O que eu quero dizer é que Deus é Deus de poder, o mesmo Deus Aleluia. que operou lá no comecinho da história do povo dele, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que pode fazer o que você tem orado, confessado e crido aí no seu coração, nas suas orações, só você e Deus. Amém? 1 Reis, não precisa abrir, 1 Reis, eu vou só citar também, 1 Reis 18:45, a Bíblia fala de um tempo de seca na época de Elias. Deixa eu achar aqui, queridos. Eu sou mulher, consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas vamos devagar. 1 Reis 18. Havia um tempo de seca naquela região onde Elias, o profeta, estava. E a Bíblia fala de aproximadamente 3 anos de seca, 3 anos que não chovia. Sabe o que é uma terra seca? Gente, eu tive essa experiência essa semana, eu fui aguar umas plantinhas na casa da minha mãe. E, engraçado, vou fazer até um parênteses aqui com vocês. Eu fui aguar essas plantinhas e eu vi a terra bem seca, né, por causa do sol. E aqui em São Paulo a gente sabe que, eu acho que faz aí agora faz 2 dias, 3 dias, mas é assim, fazia pouco tempo que não chovia, mas a terra estava muito seca. Imaginam 3 anos, né? Então assim, o que acontece? Não chovia por 3 anos naquele lugar onde Elias estava. E de repente, lembram-se? De repente, Deus falou assim para Elias: vai, apresenta-te a Acabe, darei chuva sobre a terra. E lá no versículo que eu falei, no versículo 45, diz assim, vamos ler o 41. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Deus tinha dito para Elias que ia chover. E aí ele pediu para o seu servo dar uma olhadinha, pelo menos ver se vem uma nuvenzinha. E o servo falou assim: não vejo nada. Gente, quem estava mentindo nessa história? Será que era Deus? Não, Deus não mente. Aleluia. É porque os nossos olhos naturais muitas vezes não enxergam no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual já estava chovendo. Quando Deus deu a palavra, era certo que aquela chuva ia alcançar a terra, mas os nossos olhos naturais muitas vezes eles bloqueiam a visão e não veem como Deus vê. E aí diz assim no versículo 43, né? Sobe e olha para a banda do mar, e ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E então disse Elias: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva, de repente. Aleluia! Deus deu a palavra, 7 vezes o servo dele foi lá para ver, não achou nada, não viu nada. Na última vez ele viu uma nuvem da mão de um homem. E aí a palavra se cumpriu, de repente a palavra se cumpriu. O que diria eu a respeito de José? Tem mais 3 exemplos. José do Egito, queridos. José, ele passou tanto perrengue na vida. Os irmãos o jogaram numa cisterna por inveja dele. E aí venderam ele como escravo. Ele foi lá parar na casa do Potifar. A mulher do Potifar investiu na vida dele. Tentou seduzi-lo. Ele, como um homem muito temente a Deus, rejeitou, fugiu. Sabe, uma perseguição, uma luta na vida desse homem para as coisas funcionarem, mas havia uma promessa de Deus. Deus tinha compartilhado quem seria ele. Ele seria alguém importante. Mas, queridos, tantas situações vieram. E a Bíblia fala que ele, vou resumir, né? Ele dormiu numa prisão, mas ele acordou num palácio. Glória! De repente, todo o perrengue, toda a situação que ele viveu de luta, de perseguição, de inveja, lá
o inferno em cima dele. De repente, a sorte dele mudou. E ele dominou, e ele chegou no propósito para o qual Deus o havia selecionado e escolhido, que era reinar, que era poupar o povo de Israel, né? Deus tinha um objetivo com a vida dele. O que a gente pode falar sobre Jó? Jó perdeu tudo, perdeu boi, perdeu ovelha, perdeu os servos, perdeu os filhos. O diabo colocou chagas no corpo dele, cheio de feridas no seu corpo, que ele se coçava com cacos de telha. Queridos, passou muita situação desafiadora, muita opressão na vida de Jó. Mas a Bíblia fala lá em Jó 42, não precisa abrir, 42:10 diz assim: mudou o Senhor, de repente, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus inimigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu trouxe aqui alguns exemplos do Velho Testamento para te provar que você pode estar passando o que for na sua vida. Você só precisa crer no de repente de Deus na sua vida. Lá em Atos 2, só para encurtar um pouquinho, que a gente já tem que finalizar, eu queria que agora você abrisse comigo lá em Atos 2. A gente já está finalizando. Eu queria que você fosse colocando aí o nominho das pessoas que precisam de oração. Lá em Atos 2, Atos 1, a gente vai ler um pouquinho antes do capítulo 1, diz assim: Jesus, lá no versículo 4, Jesus disse assim: em certa ocasião, estando comendo com eles, com os discípulos, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus tinha dado uma promessa para aqueles discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos do poder. E eles ficaram. Sabe, primeiro princípio para que você prove do de repente de Deus: obediência. Estar no lugar certo, na hora certa, de acordo com aquilo que o Senhor comanda você a fazer. Então, o primeiro aspecto para a gente provar do de repente de Deus: obediência. E olha só como a obediência realmente faz o negócio acontecer. Lá no capítulo 2 diz assim: versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, repete aí bem forte, de repente, aleluia, veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. De repente, a obediência traz o quê? De repente. O de repente de Deus na sua casa, na sua família. Segundo ponto, para você provar do de repente de Deus. Vamos lá, Atos 12:7. Vamos ler um pouquinho, ó. Vamos ler no 12:5. Pedro era guardado na prisão. Pedro tinha sido preso. Mas olha, observa aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior, no dia em que Herodes estava... Vamos pular um pouquinho. Versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Um anjo disse para Pedro. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Pedro provou do de repente de Deus, mas ele chegou a não acreditar que aquilo era real, de tão bom que era. Sabe, querido, a gente vai provar de tempos assim. Amém. Sabe, tem um versículo na Bíblia, Salmos... Eu não quero errar, porque da outra vez eu errei e depois eu tive que corrigir. Deixa eu ver aqui. Salmos... Se eu não achar, depois eu falo. Glória a Deus, aleluia, glória. Não é aqui, mas ficamos como quem sonha. Sabe um texto bíblico que fala, ficamos como quem sonha? Então, é assim que você vai ficar, com a intervenção do de repente de Deus na sua vida. Como Pedro,
Pedro ficou perdido, sem saber que aquilo era tão real, sem saber se aquilo era verídico ou era uma visão. Segundo ponto que atrai o de repente de Deus para a nossa vida é o clamor. A igreja, a Bíblia fala nesse texto que a igreja estava clamando, orando. Então, querido, enquanto a gente está nessa busca, a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se existe busca, se existe entrega, se existe oração, querido, não tem como Deus não vir, não tem como Deus não intervir. Terceiro ponto e último para a gente começar a finalizar. Vamos lá. Peraí, só um minutinho, que eu vou botar aqui. Salmo 126. Salmo 126. Eu achei que era esse, mas de pronto assim eu bati o olho e não achei. Isso mesmo, ó. Salmo 126, 1, gente, pra vocês verem que eu tava ali no Salmo já, ó. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Obrigada, Gobi. Aleluia. Estávamos como os que sonham. Aleluia. Último ponto pra gente receber essa intervenção de Deus na nossa vida, esse de repente. Você deseja o de repente de Deus na sua vida, querido? Amém. Glória. Pois então se prepare. 16, 26. Atos 16, 26. Vamos ler antes um pouquinho. Aleluia. Vamos ler do 22. Aqui é um texto onde fala que Paulo e Silas eles foram presos porque eles expulsaram um espírito de adivinhação de uma moça. E aí a Bíblia fala assim, ó, a multidão levantou-se, 16, 22. A multidão levantou-se unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Era tão alto que os outros presos os escutavam. Graças a Deus, não era no meu apartamento, porque senão a gente receberia uma advertência. Graças a Deus. Tá na prisão é muito pior, queridos. Mas hoje em dia, orar e cantar muito alto dá BO, né? A gente bota uma almofadinha assim, ó, Deus tá ouvindo, né? Mas assim, o que eu quero dizer, o que a Bíblia tá falando era tão alto, não era aquele canto e aquela oração que a gente às vezes faz ali no silêncio do nosso quarto ou no chuveiro, que é só a gente e Deus, sabe? Não, esse momento aqui era extravasando. Eu acho que eles receberam tantos açoites, tantas chicotadas, que eles precisavam jogar isso pra fora. E eles estavam orando e cantando em voz alta. E aí olha no 26, de repente. Glória a Deus. Diga de novo. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Sabe, queridos, o terceiro e último ponto que atrai o de repente de Deus nas nossas vidas é o louvor. E sabe, nem sempre louvar é através de canções. A gente sabe que o louvor é a gente agradecer a Deus por aquilo que ele faz, né? E nem sempre em forma de canção, mas a canção, ela ajuda muito. A música, ela tem o poder de entrar em locais do nosso corpo, da nossa mente, que as palavras não têm. Então, o louvor cantado, ele tem muito poder. Aqui, a Bíblia não fala que era um louvor cantado, mas a gente pode utilizar essa ferramenta, o louvor cantado. Amém? Eu queria que você agora... Tem algum nome? Tem. É para orar pelo seu Reginaldo e seus filhos e também para orar pela dona Ivone. Por enquanto são esses dois pedidos. Cura, alguma coisa assim? Não? Não foi falado. Tá. Então a gente vai orar pelo seu Reginaldo, seus filhos e pela dona Ivone. Tem mais alguém? Vocês querem que ore por mais alguém?
E a gente vai orar juntos também. Nós estaremos orando por vocês que estão aí. E nós estaremos orando também pelo nosso país, por essa situação. Que a gente sabe que o de repente de Deus vai acontecer. Oh, glória! É questão de dias para a gente ver também esse de repente alcançando a nossa nação. Amém. Amém? Você crê comigo, querido? Glória a Deus. Então vamos orar. Tem mais alguém? Enquanto não. Ok. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pelo teu Espírito, porque a sua palavra é Espírito e vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque quando nós nos engrandece. Quando nós nos alimentamos da sua palavra, Senhor Deus, as circunstâncias perdem o seu tamanho, a sua força, porque nós estamos tão fortalecidos, tão convictos, Pai, da tua realidade, do teu poder, daquilo que o Senhor pode fazer, Senhor, que qualquer coisa se torna pequena. Pai, nós colocamos agora, Senhor, a vida de cada um que está assistindo a gente aqui na internet. Pai, visita cada lar agora. Senhor, manifesta a tua presença em cada lar, em cada corpo, em cada vida, Pai. Eu declaro, Senhor, os teus anjos guardando a entrada e a saída de cada um deles e de seus familiares nas suas casas, livrando de todo mal, de todo espírito de morte, de todo sequestro, de todo roubo, de todo assalto. Aleluia. Livrando, Pai, desse vírus maldito, Senhor Deus, que foi forjado realmente no inferno. Livra cada um deles, Pai. Amém. Senhor, se esse vírus cruzar o caminho de cada um deles, esse vírus é quem morre, Senhor, e não eles. Senhor, eu declaro sobre cada lar a tua paz, que excede todo entendimento, guardando agora a vida deles. Pai, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade com o dia de amanhã, Pai, nenhuma depressão, Senhor, rodeando a vida deles. Pai, eu declaro mentes guardadas em Ti, mentes, Pai, guardadas na certeza de que temos um Deus maravilhoso e poderoso. Pai, eu declaro agora sobre a vida deles provisão, dinheiro chegando, Pai, do lugar onde eles menos esperam, Senhor, porque o Teu de repente não coordena por onde vem. Nós não podemos dizer ao Senhor como agir, nós só precisamos estarmos prontos, desejosos, te louvando, orando, Pai, para que nós possamos experimentar esse de repente. Eu declaro de repente telefones tocando, de repente, Senhor, mensagens no WhatsApp, de repente coisas que estavam travadas sendo liberadas. Pai, tuas intervenções sobre cada casa, agora, sobre cada lar, nós liberamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro agora sobre o seu Reginaldo e seus filhos e a Dona Ivone. Senhor, eu não sei o motivo da oração, mas o Senhor conhece. E eu declaro, Senhor, os teus anjos trabalhando, ministrando a favor dessa família. Se for cura, se for provisão, se for harmonia no lar, se for amor, se for paz, se for depressão, que eles estão sofrendo com alguma coisa de depressão. Senhor, eu não sei, mas visita agora, para que nós possamos ouvir o testemunho de cada um deles, de que Deus fez algo sobrenatural, e esse de repente também chegou na vida deles. Aleluia! Pai. Senhor, nós colocamos agora o Brasil nas tuas mãos, nós colocamos agora, Senhor, todo o Congresso Nacional, toda a Câmara dos Deputados, todos os ministérios, Pai, os ministros, o presidente Bolsonaro. Aleluia. Pai, nós colocamos aqueles que têm a caneta para decidir, para dar decretos, para autorizar, para desautorizar coisas que vão chegar para nossas vidas. Aleluia. Pai. Senhor, eu declaro, Pai, os teus anjos guardando a vida do presidente, Senhor. Pai, ele recebendo de Ti as orientações que ele precisa, Pai, para governar esse país. Ele não governando por pressão, ele não governando, Senhor Deus, simplesmente por coisas que ele acha, mas que ele seja conduzido pelo próprio Espírito Santo, Pai, em todas as decisões dele, Senhor. E nós declaramos que todo poder contrário, tudo aquilo que vem contra oposição, para que o país afunde, para que o país entre em desgraça, que o desemprego aumente, que as pessoas morram com essa situação, tudo que vem contra, Pai. Porque nós sabemos que tem pessoas que têm se alegrado
com a desgraça, com as notícias ruins, mas nós calamos a boca dessas pessoas, nós atamos as suas mãos, nós declaramos que todo espírito contrário de influência sobre essas vidas não vai prevalecer, eles não vão prosperar, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus o Brasil avançando, o Brasil se destacando, o Brasil exportando como nunca exportou, Aleluia, o Brasil empregando como nunca empregou, os empresários ganhando muito dinheiro como nunca ganharam, empregando pessoas, girando a economia. Nós declaramos as pessoas saudáveis, nós declaramos todo decreto de morte liberado contra o Brasil, nós declaramos que você está falido em nome de Jesus. Você não vai prosperar, diabo. O Brasil é do Senhor. Existe um povo aqui que tem clamado e tem colocado Deus em primeiro lugar. Então nós declaramos que você já perdeu força. E nós já decretamos a morte desse vírus no nosso país, no nosso território, na nossa atmosfera. Não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Mais 3. Amém. Pela alma dele? Isso. Pode falar isso? Pode. Pastor Carlos Recaída. Vovó Xuxa, o que aconteceu? Não sei, eu vou pedir oração. Tá, eu vou orar por 3 pessoas. Vovó Xuxa, Pastor Carlos e Pastor Francisco. Deus sabe o que eles estão precisando nesse momento. Aleluia. Amém? Se eles pediram é porque eles têm fé. E a fé é a única coisa que move os céus. Oh, glória. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu declaro sobre essas 3 vidas que eu falei agora. Oh, Deus, enche essas vidas de paz. Enche essas vidas de esperança. Todo espírito de suicídio saia em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos todas as vozes do inimigo sendo caladas agora. Nós declaramos que essas vidas são de Deus. Elas são de Jesus. Toda tristeza, toda angústia, toda melancolia, toda depressão, toda síndrome do pânico, toda ansiedade vai perdendo força agora. Aleluia. Nós declaramos cada um desses guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. E nós declaramos eles dando testemunho. Amém. Eles dormindo como crianças, dormindo bem, tendo noites repousantes, revigorantes. Abre as portas, Pai, se eles precisam de emprego, se eles precisam de provisão, se eles precisam de dinheiro, Pai. Traz para eles, Pai, ideias, traz para eles recursos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus o teu povo prosperando, o teu povo, Senhor Deus, sendo um povo diferenciado nessa terra em meio a tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória Aleluia. a Deus, queridos. É para terminar? Eu vou encerrar. Eu dá uma tadinha. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui. Um grande beijo no coração de vocês. O pastor Agobi vai finalizar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Há uma unção neste lugar palpável, meu querido. Dá vontade de pular, de correr, de dançar, porque a unção está aqui, amém? Aleluia. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas. Você que é da igreja do Micael, você geralmente dizima no Micael. No grupo do WhatsApp nós temos o número da conta para fazer a transferência para o seu dízimo e pela sua oferta, amém? A Bíblia diz que quando nós fazemos é para dar de coração. A nossa oferta vem do coração. Não tem que dar porque o pastor Agobi, porque o pastor A ou B está pedindo uma oferta. Não, a Bíblia fala em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então nós fazemos algo generoso, algo que vem do coração. Então caso você tenha esse desejo, caso você não seja da igreja do Verbo da Vida do Micael, você pode colocar lá no Facebook, no inbox, para poder fazer a sua transferência. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Lembrando que quinta-feira agora nós temos o culto Ambientes de Milagre. Eu não sei quem vai ministrar ainda, mas sabe de uma coisa, o ministro que vier ministrar na quinta-feira, receba do Espírito. Amém? Não é o ministro que tem o poder, mas sim é o Espírito Santo que flui através do ministro. Aleluia! E domingo temos o culto da família. Então você é o nosso convidado. Aleluia! Então vamos estar encerrando agora. Sou muito grato pela tua presença. Você pode estar convidando mais pessoas para estar conosco nas terças-feiras às 20 horas, quintas-feiras às 20 horas e também domingo às 18h30. Você é o nosso convidado. Amém? Amamos muito a sua vida.
fique firme nessa palavra, confesse a palavra, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Amamos vocês. Shalom. Aleluia.